explicação da sua metodologia. Você pode criar um GPT para te ajudar no seu dia a dia. Você pode criar um GPT, por exemplo, de priorização de tarefas, de qualquer coisa assim, tá? Então, não tem regra aqui hoje. A ideia é que vocês escolham esse agente que vocês vão usar e vocês têm inúmeras possibilidades. Deixa eu ver o que mais. Vanessa perguntou: a gente pode pedir para que ele faça uma experiência conosco, sem interferir nos comandos posteriores, ou isso causa alguma interferência? Podemos sim, Vanessa. A gente vai passar por a fase de testar com os alunos, tá? Como se a gente fosse aluno, aliás. Então, a gente pode fazer uma simulação de conversa já dentro dessa conversa do ChatGPT ou quando a gente criar, e a gente vai passar por essa fase ainda, tá? Então a gente vai chegar nessa parte de teste, tá bom, gente? Porque até agora a gente só fez o prompt. Então ainda temos muita coisa para fazer. O prompt do meu agente está pronto, ó. Acabei combinando três opções em uma só, perfeito, porque elas se complementavam. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Hoje nós vamos ficar o dia inteiro, sim. A gente vai ter uma pausa de 1 hora para almoço, ali meio-dia. E a gente tem essa primeira palestra aqui, que é a palestra mais básica do dia, tá? Então já se preparem, que depois vai ter Cloud Code e vai ter ManyChat. Então é bom até reforçar que para o Cloud Code, para a palestra do Cloud Code, precisa ter o Cloud pago, né, time? Para o ManyChat, a gente tem algum requisito? Tem que ter créditos no ManyChat. Boa, então para do ManyChat vai ter que ter créditos no ManyChat, do Cloud Code vai ter que ter o Cloud pago, senão vocês não vão conseguir seguir. E aí é bom ver a classificação indicativa de cada uma das palestras também, tá? Essa daqui dá para qualquer pessoa assistir, mas as outras já tem lá para quem quer indicado. Vai ter palestra lá que não vai ser indicada hoje lá para quem é newbie, para quem acabou de entrar na mentoria, por exemplo. Que mais? Ó, até pediram para colocar a regra de segurança inviolável que eu mostrei, mas o agente GPT já entrega isso para você, tá? Então lembrem disso, vocês não precisam decorar, colar nada disso, porque vai estar no agente GPT. Outra dúvida também, esse link vai estar disponível desse GPT? Gente, para sempre, tá? O Vitor até já deu uma aula para vocês num evento do Fluxo que ele usou esse agente também. Então, vocês do Fluxo têm acesso sempre a esse agente. Ele vai ficar disponível sim. Deixa eu ver. Ó, a Marcela perguntou: de onde o agente vai tirar as respostas se ele não tem acesso ao conteúdo do curso? Eu tenho receio de dar respostas deles não serem corretas. É justamente por conta da sua metodologia que nós criamos agora, Marcela. Então, eu não sei qual que é o seu produto, mas você vai ensinar para ele, nessa fase da metodologia, quais são os conceitos, quais são as perguntas que ele vai fazer e qual é o resultado que ele vai gerar. Então, o ChatGPT também não sabia o que era urgência oculta, né? E nós temos uma agente só de urgência oculta. Aí lá na metodologia tem urgência oculta é XYZ. O que que urgência oculta não é e o que que ele pode falar sobre isso e qual que é a entrega que ele vai dar para o usuário. Deixa eu ver. E aí, uma outra parte também é que você pode usar a base de conhecimento. Então, a gente consegue subir uns PDFs, consegue subir sim conteúdo lá no GPT. Eu, particularmente, não uso muito isso, tá? Nos agentes da empresa de forma geral, do fluxo do VTSD, nós não usamos. A gente prefere deixar só no prompt, porque ele tende a alucinar menos, dar respostas mais certinhas. Por isso que a gente prefere fazer agentes mais específicos para cada etapa. Ó, aí perguntaram assim: toda a etapa do gerador de prompt eu já fiz, agora tem outro prompt para criar, a gente vai ter uma outra fase. Então, o que que acontece? Quais são as três partes que nós estamos passando aqui? A gente tem que ter primeiro a ideia, qual é o agente GPT que nós vamos criar? Depois a gente cria o prompt, depois a gente cria o agente. Então, prompt e agente não são a mesma coisa, né? O agente já é ele prontinho ali, é esse link que vocês receberam. Como que a gente chega nesse link? A gente vai passar por isso ainda. O prompt já é esse textinho, o textinho com as regras que ele vai seguir. Deixa eu ver o que mais. Para quem tá no trabalho aí, tá só assistindo, não consegue fazer agora, pode acompanhar a aula, depois você vai ter o link, depois você aplica, sem problemas. Deixa eu ver se tem mais alguma.
O agente já foi lapidado como deve. E agora? Agora a gente vai passar para a próxima fase e a gente vai fazer o teste desse agente. Deixa eu ver. Esse prompt é para criar outro produto. Então, acho que eu já expliquei, né, Águida? Que a ideia é justamente você escolher para que você vai usar esse agente. Independente do momento que você esteja na mentoria, no seu negócio, faz sentido você saber criar agente GPT, porque você pode usar esse agente GPT para você, para otimizar o seu tempo no dia a dia, ou para melhorar a experiência dos seus alunos, ou para vender como low ticket, ok? Melhorar a experiência dos seus alunos tanto quanto se você tiver uma mentoria, como um produto Mirror Ticket igual ao VTSD e o Fluxo. Então, igual vocês, acho que muita gente aqui passou por algum retiro, os que entraram mais recente, né? Passou por um retiro onde estavam usando os GPTs. O VTSD tem vários links de GPTs, o Fluxo também. Então, a ideia é que vocês também consigam proporcionar isso para os alunos de vocês, porque facilita muito a vida. Deixa eu ver o que mais. Se tem alguma dúvida aqui, como gerar o prompt final, Aparecida, é só você continuar na conversa com esse mesmo agente que você tá? Então, o prompt final, só lembrar que é esse conjunto de regras, quando a gente termina a conversa com esse agente, a gente já chega nesse prompt final. Mas o agente final ainda não chegamos nessa fase, a gente ainda vai chegar. Ó, para ser bônus do infoproduto, bom, eu não dei esse exemplo, pode ser um bônus do seu curso também, perfeito. Que mais? Ao invés do cloud, pode usar o Lovable? Depende do que você vai fazer. O Cloud costuma ser melhor, tá? Ele tem mais funcionalidades. Para a palestra de hoje, à tarde, vai ser só Cloud Coach, ok? Então, hoje tem que ser o Cloud mesmo. Deixa eu ver o que mais. Ó, fui até o fim dele. E agora, onde encontro o link para acessar o agente que foi criado? Esse agente que a gente trabalhou com vocês agora, ele não vai gerar link, porque vocês fazem essa parte no GPT de vocês, ok? Então, o que a gente fez até agora? A gente só fez o prompt, que é só o texto com as regras. A gente vai ensinar vocês como que vocês vão fazer o agente GPT. Que o agente GPT, vocês vão conseguir fazer um cadastro ali, onde vocês vão colar esse prompt e onde vai ser gerado esse link, ok? Mas só lembrando uma regra. Para a gente fazer agente GPT, precisa ter o GPT pago. Então, se você ainda não assinou, você vai ter que assinar. Não tem como fazer em conta gratuita. Ok. Deixa eu ver o que mais. Dá para construir o agente GPT para criar como suporte aos meus clientes? Dá sim. Tá, acho que a maior parte aqui se repetiu. Vão ter essa gravação, tá? O retiro todo foi gravado. Mas quem chegou depois, eu vou fazer uma revisão aqui de como a gente usou o nosso agente gerador de agentes até agora. Então, se você quiser acompanhar, ainda dá para acompanhar a gente hoje sim, beleza? Como que você treina o agente? O treinamento do agente que a gente fala é justamente a metodologia. Só que não para aí, porque, por exemplo, você criou a metodologia, você criou o prompt final, e aí você vai começar os testes. Aí, quando você começar o teste, pode ser que alguma resposta não saia como você queria. Então, você vai lá e ajusta o seu prompt. E aí, acho que até perguntaram, né? Tem como editar o prompt depois? Tem. Então, esse é o treinamento, entendeu? A metodologia que você escolheu, depois você vai fazendo os testes e aí você vai ajustando até o prompt ficar do jeito que você quer. E aí a gente vai chegar nessa parte. Ok, boa, perfeito. Então vamos seguir. O que que a gente vai fazer agora? Deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Eu vou deixar a conversa que a gente estava tendo com a gente aqui do lado, porque já já a gente vai testar ele e nós vamos usar ele mesmo de exemplo. Mas agora a gente vai fazer uma revisão
do início de como usar o nosso gerador de agentes, ok? É bem rapidinho, só para a gente garantir que todo mundo pegou e todo mundo está na mesma página. Então, gente, o que que a gente fez até agora? A gente só usou esse agente. Então, o agente que foi criado por nós ensina como que a gente vai fazer o prompt para depois criarmos o agente. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é interagir com esse agente, que foi o que nós fizemos até agora. Então, a gente foi aqui pelo começar, ele vai te pedir algumas coisas. A primeira parte desse agente é a coleta de dados, então ele vai te pedir dados. O que que você pode entregar nessa hora? Você pode entregar um PDF da sua metodologia, você pode gravar um áudio explicando sua metodologia, você pode gravar um áudio explicando até o seu dia a dia. Foi o que eu falei para vocês, né? Então, aqui ele está falando para melhorar a entrega do seu produto, mas você pode gravar um áudio só falando: olha, eu tenho um desafio que eu gasto muito tempo pensando qual que é a minha prioridade. Enfim, explicar ali seus desafios do dia a dia, que ele também vai conseguir te dar ideias sobre isso, ok? Ou pegar só uma parte específica ali do seu produto e você vai colar aqui. A ideia é que você já seja o mais específico possível nessa fase. Por quê? Porque aqui é, ele vai gerar a metodologia com base nesse conteúdo depois, com base no conteúdo que você der. Então, se você não tem nada pronto, de PDF, nada escrito, grava um áudio e explica de forma bem detalhada para ele já acertar sua metodologia, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma agente. Agora, eu vou pegar um outro conteúdo. Eu vou pegar um conteúdo, eu vou pesquisar aqui algum conteúdo para a gente colar, que a gente cola para vocês verem como que é um texto, né? Que o que eu preciso é de um conteúdo sobre alguma coisa. Mesmo que eu não tenha a ideia do agente ainda, você não precisa ter a ideia do agente nessa fase, ok? Então a gente vai começar na mesma linha que eu usei o outro exemplo. Eu estou pesquisando agora, não vou compartilhar essa outra tela, acho que está aparecendo. Tá aparecendo aí só o agente? Ou tá aparecendo tudo? Tá aparecendo o Google agora. A Ah, gente não, então consegue tá ver. de boa. Então, eu vou pegar aqui um texto sobre DISC. Vamos ver aqui. Ó, aqui da Udemy. Vamos ver se tem um texto sobre DISC. Ah, ó, aqui. Ó, aqui tá explicando bem. Tem muito conteúdo e é só sobre um tema. E aqui eu vou partir do pressuposto que eu não tenho ideia de um agente que eu poderia fazer com esse conteúdo, vamos dizer assim. Então, a única coisa que eu vou fazer é que eu vou jogar esse conteúdo pronto para o GPT. É a única coisa que eu preciso fazer. E aí, ele já vai me dar ideias, tá? Então, eu estou supondo aqui que é esse conteúdo que eu quero. Então, ele já dá o decodificador de DISC, mentor de feedback por perfil, estruturador de time de alta performance. Então, ele vai me dar ideias. Que provavelmente eu nem pensaria. E você pode fazer isso com qualquer conteúdo que você tiver ou algum desafio que você tem no seu dia a dia. Então, se a gente for trabalhar assim, Ellen, eu não quero fazer para os meus alunos agora, você vai e fala, ó, eu tenho esse desafio no meu dia a dia, ok? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um agente, vamos começar de novo. Eu vou trazer para ele aqui outro conteúdo. A gente vai fazer o seguinte, ó. E é um agente GPT. E aí eu vou ver se eu agente do GPT. Vamos ver se tem uma explicação aqui. Tá muito curta. Vou ver se alguém explicou isso melhor. Vocês veem que a gente pode pegar qualquer conteúdo. Eu vou pegar só esse aqui, que como é agente, ele já vai ter muito conteúdo sobre. Então, você pode pegar qualquer parte do seu conteúdo, enviar aqui, ele vai te dar as ideias. Deixa eu voltar aqui no meu gerador.
Aí, quem já fez a outra parte, segura aí que a gente está só fazendo uma revisão. Se vocês quiserem revisando o prompt de vocês, então eu vou enviar aqui o conteúdo que eu peguei para ele, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu quero que os meus. Eu quero ensinar sobre como criar um agente GPT. Então, eu quero ensinar para que eles podem usar, para usar no dia a dia, para melhorar a experiência dos alunos, para vender como low ticket, para melhorar a experiência de produto middle ticket, de produto high ticket, ou usar no dia a dia mesmo, para otimizar o que eles estão fazendo. Meu conteúdo é sobre criar agente GPT. E aí eu sigo. Então, ele vai me dar as ideias aqui. E aí ele me deu 10 ideias. Arquiteto de GPT, é basicamente o que a gente tem aqui. Validador de ideias de agente, gerador de prompts, estruturador de produto, consultor de experiência, otimizador de rotina, simulador de venda, delegador de GPT. E eu vou escolher outro aqui. Ah, não gostei dessas ideias. Você pode falar, me dê mais ideias, ou você pode escolher uma outra ideia que você já teve. Eu quero um agente que esteja preparado para tirar qualquer dúvidas sobre criação de agente GPT. E aí eu vou escolher esse. Pronto. Aí a gente chegou na próxima fase, que é a fase de metodologia do agente. Então, o que a gente fez até agora? A gente só interagiu com o agente e respondeu as perguntas que ele fez. Quando eu cheguei aqui na metodologia, aí ele me deu ó, o nome, o objetivo. Essa aqui é a fase que vocês corrigem para ver se está tudo certo. E aí vocês podem dar um feedback para ele, para então, depois disso, ele chegar lá no prompt final. Então, até aqui ele não chegou, a gente não terminou. Aí eu vou ver que está tudo certo, vocês vão corrigir certinho, ó. A dúvida é técnica ou estratégica. O aluno quer criar, melhorar ou vender um GPT, aqui é diagnóstico, né? Ó, ele tá falando de low ticket, middle ticket ou high ticket. Ótimo. Olha, a metodologia tá como se eu fosse usar o GPT para ajudar o meu aluno. Eu quero que esse aluno use esse agente diretamente. Então, melhore a metodologia considerando que é para esse usuário final. E aí, dei o feedback para ele e ele já vai melhorar essa metodologia. Aí, ó, aí ele ajustou. Objetivo, tutor, a etapa um. Aí ele pergunta: você está começando do zero? Você já criou um GPT antes? Seu objetivo é usar no dia a dia ou vender? Se for vender, low ticket, middle ticket ou high ticket? E aí ele já corrigiu. Eu vou supor aqui que agora ele está perfeito, que é o que vocês tiveram ali uns quase 30 minutos para fazer. Aí ele vai já falar aqui, ó. Se estiver aprovado, eu sigo para o passo 4, prompt final completo do agente, já com as regras. Então, eu vou falar, beleza, pode seguir, porque eu já validei essa parte. E aí aqui ele vem, ó, o agente escolhido, o nome do agente, descrição. Isso aqui tudo é o que a gente vai colar em uma outra parte, tá? Em uma outra fase, em um outro local que nós vamos chegar lá. Aqui também é legal, é interessante que eu revise para ver se está tudo certo e já dê um feedback para ele, ok? E aí, como que a gente pode testar? Algumas formas que a gente pode testar, como que ele está funcionando, como que os nossos alunos vão ter acesso a isso, como que as perguntas vão chegar para os nossos alunos. A gente pode pedir para ele fazer uma simulação, ok? Então, aqui, beleza, tá tudo certo, verifiquei. Aí eu vou falar assim, ó, agora faça uma simulação fictícia desse prompt. Aqui a gente já consegue testar ele aqui antes de colar lá no GPT, beleza? Então, ó, agora eu faço uma simulação fictícia desse prompt. E aí ele faz uma simulação fictícia, para quem perguntou como a gente pode testar se está dando certo, tá? Essa aqui é uma das formas. E aí ele faz assim, ó, o usuário entra no agente, então é como se fosse o seu aluno. E aí, ó, antes de começar, informe a chave secreta, a gente vai falar para ele, porque tem isso no nosso prompt, a gente já colocou. Aí o usuário vai falar a senha, e aí sim vai começar. Aí a gente já sabe, ó, que o agente vai fazer essas perguntas, e aí o usuário pode responder. E ele criou aqui, né? Ele criou que, no caso, o usuário teria perguntado: já criei um GPT simples, quero vender como low ticket, quero fazer um agente para personal trainers. E aí o GPT vem e fala: o agente, ótimo, vamos transformar a sua ideia em uma coisa específica. E aí ele vai trazer a explicação
da ideia, ó, para vender um low ticket, o seu GPT precisa de XYZ, e trouxe isso, trouxe exemplos de posicionamento, trouxe erros, trouxe o próximo passo, que aí nesse caso do agente ele falou, ó, ele vai gerar treino para qual tipo de público? Então eu já sei que ele está perguntando, vai perguntar isso pro meu usuário. Aí o usuário respondeu, aí o agente vai falar isso, ó. Ele vai definir o objetivo, o público-alvo, a transformação, o que que o agente faz e o que que o agente não faz. E aí ele vai criar a estrutura do prompt. Então, ele vai criar aqui a etapa do agente, né? Versão low ticket, versão middle ticket, otimização. Ele criou um prompt, ok? Como se fosse para o meu usuário. Nesse caso aqui, a gente não vai usar isso de exemplo nem nada, porque eu não dei a metodologia que eu uso para criar agentes. Isso já é o nosso agente gerador de agentes. É só para a gente chegar na revisão até aqui. Então, a ideia é que todo mundo tenha chegado até aqui porque a gente conseguiu, então, escolher uma ideia, bater qual é a metodologia do agente, fazer uma simulação, ter o prompt final e fazer uma simulação de conversa. Se nesse momento aqui eu vi que ele está fazendo uma pergunta que eu não quero, que ele está gerando um resultado que eu não quero, por exemplo, eu não daria esse resultado aqui. Porque para mim, não é assim que faz o agente da melhor forma. Porque o que eu falei para vocês, para mim precisa do comando anti-plágio, precisa da regra de segurança, ele não me entregou. Então, se estiver fazendo isso, o que é que eu vou fazer? Eu venho e gravo um áudio para ele, falando: olha, eu quero que melhore isso e isso. Eu vi que na simulação tá dessa forma. E então eu quero que você ajuste. E a gente pode fazer isso aqui agora. Então, eu vi que na simulação ele não tá dando nenhum comando anti-plágio no prompt final para o meu usuário. Então, eu quero que você arrume o prompt considerando isso. E aí, vocês vão ser mais específicos nesse feedback. Então, essa aqui também é uma hora de treinar esse agente, né? Nós já estamos lapidando ele para isso. E aí, ele vai arrumar de acordo com o meu feedback. De acordo, então, a gente tem vários momentos para dar esse feedback para ele aqui. Na hora da criação da metodologia, que é a base que ele vai seguir, na hora da criação do prompt e depois dessa simulação, tá? E aí ele vai dar, então, essa versão atualizada do meu prompt anti-plágio, ok? Então, chegamos até aqui. Deixa eu ver se a gente tem dúvidas. Porque é agora que nós vamos criar o GPT, ok? Agora nós vamos criar um agente. A gente ainda não chegou nessa parte. Só chegamos na parte do prompt. Vamos ver. Conseguiu ir até o prompt, Poliana? É só pedir para ele, tá? Essa parte da simulação é só pedir para ele, gente. Vocês chegaram até o prompt, né? Aqui, ó. Para quem chegou até o prompt, essa aqui é a versão. Essa aqui é uma das formas, tá? A gente vai ver outra forma de testar ele mais para frente. Eu só cheguei criando e um usuário, ok? Você pode fazer essa fase agora ou não. E aí, se você já vê ali, eu quero melhorar essa pergunta, já dá o feedback para ele, ele já te dá o prompt mais atualizado para você ter que fazer menos alterações nessa próxima fase que a gente vai entrar agora, tá? Que mais? Antes de gerar o prompt, devo enviar conceitos, conteúdos que vão servir como base para as respostas do agente? Sim. A primeira coisa que o agente te pergunta é isso. Qual que é o seu conteúdo? E aí é nessa fase que você vai enviar isso, tá? Vamos ver o que mais. Boa. Quem chegou agora, o agente está disponível para vocês, sim, tá? Então vamos, gente, vamos criar o agente. Todo mundo tá aí pronto. Eu vou usar o prompt que a gente estava usando antes, tá? Que é esse aqui, ó. Que a gente pegou de uma mentorada que usou, que mandou aqui. Então, ela mandou esse de agente memorizador inteligente. Aí, com esse aqui, eu não fiz simulação, tá? Eu não fiz a simulação, para vocês verem, não pedi para ele, posso pedir ou não. Mas eu já tenho o meu prompt final estruturado. Então, o que que eu preciso ter? Esse textinho final aqui, ó. Agente, nome, descrição, regra, instruções e divisão em etapas. Com isso daqui, eu já consigo criar um agente GPT, ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Deixem essa conversa aí do ladinho e vocês vão abrir uma outra aba com o GPT de vocês, tá? Então, abriu outra aba, vocês podem só abrir a tela aí do GPT normal.
Então, abri uma outra guia, abre a tela do GPT normal. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai criar, de fato, o agente GPT. Até agora, o que que a gente estava fazendo? A gente só estava criando o prompt. Então, todo mundo abriu nessa tela aqui. A gente vai achar esse botão aqui, ó, no canto esquerdo, explorar GPTs. Então, quando você abre o GPT, ele já abre aqui, né? Nessa conversa. É só você rodar para baixo, vocês não vão ter tantos GPTs assim, igual a gente. Tem, então vocês devem achar mais fácil. Mas aí você só vai rodar aqui, vai achar esse botão aqui, ó, explorar GPTs. Ok? Todo mundo já procura aí. Se você não estiver achando, só verifica se você tem o GPT pago, porque só quem tem o GPT pago tem acesso a isso daqui, tá? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês e nós vamos ter um momento de implementação ainda, ok? A gente vai ter um longo momento de implementação. Então, Ellen, não fiz nada até agora, só estava assistindo, sem problemas. Dá para você ir lá, usar o gerador de agente de novo, fazer tudo do zero e chegar até aqui. Rose, qual é o nome? Explorar GPTs? Isso, tá aparecendo aqui na minha tela, né? Esse botãozinho, ó, explorar GPTs. GPT tem uma versão mais em conta agora, boa. Olha, gente, baratinho, é muito barato, vale muito a pena esse investimento. E explorar GPTs, tá vendo? Tem um cubozinho aqui, ó. Todo mundo chegou até aqui? Conseguiram encontrar? Essas informações que precisa ter app, pago, deveria. A gente mandou, Jeane, a gente mandou já ficou aviso para tarde também que precisa ter o Cloud Code pago, tá? A gente mandou nas nossas comunicações. E também comentei aqui no início da nossa aula. Tem restrições para a área da saúde, Sheila, tem restrições para questões de política interna do GPT. Então, depende muito do que você vai colocar, tá? Mas o próprio GPT te avisa. Aí, se você tiver descumprindo alguma coisa, ele não deixa você publicar esse agente. Então, ele já te avisa, aí você tem que fazer umas alterações. Ok? Então, todo mundo achou o botão explorar GPTs? Eu vou clicar aqui em explorar GPTs. Cliquei, ó, eu já tenho essa área grande aqui, ó, de GPT, vocês estão vendo? Eu tô aqui com a área de GPTs, e aí no canto direito agora, eu tenho um botão bem grande escrito criar. E é aqui que vocês vão clicar, ok? Então, o primeiro passo é achar ou explorar GPTs, depois vocês vão clicar em criar. E aí ele entra nessa tela aqui, que é a tela de criação, de fato, do meu agente, tá? Time, depois manda aqui os passos, beleza? E onde fica aqui, então, primeiro explorar GPT fica no canto esquerdo da tela, depois criar GPT fica no canto superior da tela. E aí, aqui a gente tem algumas áreas, tá vendo? A gente tem uma área aqui, uma bolinha, que é para a gente adicionar uma foto, se a gente quiser. A gente tem uma área para adicionar o nome desse GPT. A gente tem uma área para adicionar a descrição, as instruções, tema da conversa. A gente pode carregar arquivos e a gente pode escolher as capacidades desse agente, o que que ele faz e o que que ele não faz, ok? Então vamos começar a fazer o nosso agente? Aqui eu não vou colocar nenhuma imagem, não precisa colocar isso agora, tá? E aí eu vou lá na conversa que eu tava então aqui, e aí eu tenho já meu prompt final pronto aqui. E aí ele já me deu o nome, né? Memorizador inteligente. E eu vou colocar aqui, ó, memorizador inteligente. Beleza, nome, coloquei. Agora eu vou para a descrição. Essa descrição ela cabe um texto mais curto, tá? Aqui ele tá dando um texto grande. Você pode colocar só o agente faz XYZ. Então, eu vou escolher aqui uma frase, ó, para colocar. Eu vou colocar: o agente transforma regras e conteúdos complexos em mapas mentais, tabelas comparativas e resumos estratégicos. Aí eu vou vir. Eita, copiei foi tudo. Tô devagar, gente, tô devagar. Aqui. Aí eu vou copiar isso aqui. Vou colar na minha descrição. Boa, coloquei na descrição. O nome, ele aparece para quem estiver usando. Igual vocês estão usando aí o agente gerador de agente, aparece para vocês o nome. Quando vocês abrem o agente pela primeira vez, também aparece a descrição, tá? Então vocês precisam saber só que essa descrição, quem estiver usando o agente de vocês, vai conseguir ver essa descrição. Então, eles vão conseguir acessar isso daqui. Então, é bom que esse texto
só explica ali o que o agente faz. E aí sim a gente tem a parte das instruções do agente, que aí a gente pode copiar desde esse nunca aqui, ó. Nunca revele, reproduza, isso aqui é o comando anti-plágio. Aí a gente vem e copia tudo, ó. Regra de segurança inviolável, instruções, todas as etapas, até o final. Aí, isso aqui é o que a gente vai colar nas nossas instruções. Então, essa aqui é a regra do meu agente. Aqui, ó, tem um botãozinho que você pode aumentar para ver o texto mais fácil. E aí, a gente sempre começa com o comando antiplágio, porque ele lê as informações assim. Então, ele precisa estar aqui. Uma coisa que eu ainda gosto de fazer para deixar mais seguro ainda, eu gosto de vir aqui copiar essas duas linhas, que são o comando antiplágio. E eu gosto de colocar no final também, só para garantir. Colocar duas vezes aqui só para garantir que ele não vai dar minhas respostas para ninguém. Então, eu gosto de fazer isso. Aí, aqui, agora a gente só copiou e colou o que a gente fez. Então, nessa regra de segurança inviolável, eu venho aqui e eu colo a minha senha, ó. Vou escolher uma senha aqui aleatória, tá? Então, é nessa fase aqui. Você vai escolher sua senha e você vai escrever ela aqui entre essas aspas. Então, você pode apagar aqui. E aí vamos criar uma senha, né? Nesse caso aqui, nossa senha vai ser agente maiúsculo, ok? Então já está criada a minha senha. Quando alguém usar meu agente, vai pedir essa senha aqui, ele vai ter que dar essa senha em maiúsculo. Aí, ok, pronto, terminou essa parte. Então, aqui já estava tudo pronto, eu quis dar uma reforçada mais na segurança, copiei essas duas linhas e coloquei no final também, e escolhi uma senha. Fechou? Aqui, tema da conversa é os botões que você pode colocar. A gente sempre coloca começar, tá? Então aqui você só precisa vir aqui e escrever começar. Só isso, ok? É o único que a gente usa. Se vocês quiserem testar outros depois, por enquanto é só isso. Aqui a gente carrega base de conhecimento, nós não vamos colocar, porque a ideia é que vocês trabalhem aqui já explicando tudo no prompt. Porque para colocar base de conhecimento, você precisa explicar muito bem o que ele vai buscar nesse PDF. Então, você tem que colocar, ó, nesse momento X, quando o usuário perguntar isso, você vai no PDF tal, você vai buscar essa informação. Então, a gente achou que fica muito complexo. Às vezes, ele começa a alucinar mais, não trazer as respostas tão boas. Então, a gente prefere, tá? Não quer dizer que não funcione, funciona assim, deixar tudo aqui. Então, hoje a gente não vai colocar nada nessa base de conhecimento. Aqui no modelo recomendado, eu deixo aberto. E aí, aqui, ó, são as capacidades dele. Eu sempre deixo tudo menos criação de imagens, porque nossos GPTs aqui nenhum tem sobre criação de imagem, tá? Ellen, por que que eu já não deixo tudo marcado então? Porque pode demorar mais a resposta do seu agente, porque ele vai ter mais funcionalidades ali, né? Então a ideia é só por conta disso, que se ele tiver só uma função, ele tende a funcionar mais rápido. Nesse caso aqui, eu vou deixar pronto para a gente ver se ele vai entregar algum mapa mental, alguma coisa assim, porque a gente não revisou a metodologia, né? Então, eu vou deixar aqui e vamos ver o que que ele vai criar para mim depois. E pronto, tá? Então, vamos revisar nossos passos? A gente tá com o GPT pago, a gente foi no canto esquerdo da tela, clicamos em explorar GPTs, depois a gente abriu ali a criação e chegamos até aqui. E aí a gente colocou o nome, que o agente já tinha nos entregado, só copiamos e colamos. Copiamos e colamos uma descrição. Copiamos e colamos as instruções, que já estavam prontas. Aí a gente deu uma reforçadinha no prompt de segurança, só copiamos e colamos esse prompt de segurança também no final. E escolhemos uma senha. Ó, a gente escolheu a nossa senha, que é agente. Depois a gente veio aqui no tema de conversa, a gente só escreveu começar. E a gente escolheu quais que a gente quer deixar ligado, tá? Se você não for criar a imagem, deixa todos os outros, beleza? Todos os outros ticados. Se for, deixa esse aqui ticado também. E aí, pronto, tá pronto. Agora sim vão gerar um link, tá? Não era naquela fase. Agora a gente vai ter um link. Como que a gente vai ter esse link? Você vai clicar em criar. Quando você clicar em criar, é que você vai ter a opção de ter apenas eu, qualquer pessoa com a ligação. Você vai deixar essa daqui. Ele já vem automaticamente com essa, tá? Aí você vai clicar em guardar. Clicou em guardar.
Aí vamos esperar, né? Ficar rápido aqui. Aí sim ele criou o link do meu GPT, para quem tava com dúvida antes, nessa fase aqui que ele cria o link. E aí agora eu tenho o link do meu GPT, eu já copio aqui para ficar com esse link, né? Já copio ele. Não sei se está copiando aqui nesse botão. E clico em ver GPT. Então, se eu não quis testar o meu GPT lá como simulação, eu posso testar ele agora. E aí eu vou clicar em começar o meu memorizador inteligente. E aí vamos ver se ele vai pedir a senha. Se ele tá acertando. Ó, já tá pedindo, tá vendo? Antes de começarmos, informe a senha para continuar. Aí a gente definiu a senha aqui, que nossa senha é agente. E aí ele vai fazer as perguntas. Ó, o tema que você quer estudar. Eu quero estudar. Vou colocar aqui, eu quero estudar sobre desenvolvimento de sistema no curso. Que é isso que eu tô aprendendo agora. Aí vamos ver. Qual é o seu objetivo em estudar isso? Eu quero trabalhar na área, eu quero melhorar minha produtividade, eu quero aprender do zero. Não sei nada. Isso aqui foi o que a gente criou, tá? Só pra gente testar. Se tá dando bom. Qual a sua maior dificuldade? É entender a linguagem de programação. Você prefere aprender em formato de mapa mental, tabela comparativa ou um resumo estratégico? Eu quero um mapa mental. Vamos ver o que ele vai nos entregar. Olha, ó, ele já está fazendo um mapinha mental aqui, ó. Desenvolvimento de sistema do zero, palavras, gatilhos importantes, lógica, sintaxe, estrutura, erro, ponto de confusão. Perguntão, qual é a base de tudo no desenvolvimento de sistema? Ixi, ele já estava fazendo a revisão aqui comigo. Não faço ideia do que é isso. Nesse caso aqui, eu achei que no mapa mental ele foi muito sucinto, né? Mas é porque a gente não explicou como ia fazer esse mapa mental. A gente fez de um comando genérico. Então já tem um ponto de melhoria para o meu agente aqui com base nesse teste. Eu vou pedir para ele assim. Não, eu prefiro um resumo estratégico. Vamos ver o que ele vai entregar. Aí, como que ele está entregando o resumo estratégico? Já conseguimos ver, ó. A base real, lógica da programação, está ensinando aqui a variável, condição, repetição, sintaxe, cursor, desenvolvimento, front-end, back-end, o que é banco de dados, essência para quem está começando. E aí ele já vai fazer as perguntas com base nisso e acho que eu posso continuar estudando aqui junto com ele. Então já ficou melhor. E aí vamos lá. Então eu vi aqui no meu teste que eu não gostei de como ele me entregou o mapa mental. Achei estranho. Achei que não estava me dando muito conteúdo. Aí o que que eu vou fazer quando eu quiser editar? Eu venho aqui, ó, no nome dele e aperto editar GPT, tá vendo? Então só sobe aqui e aí eu clico em editar GPT e aí eu vou voltar para aquela tela de criação. Aí eu posso mudar o que eu quiser aqui e aí é só apertar em atualizar e aí eu vou conseguir ver o meu GPT de novo, ok? Então esse é o passo. Agora a gente vai ter um tempo de implementação para fazer essa configuração. Agora sim nós vamos criar o nosso agente GPT. Até então a gente só tinha criado o prompt. Agora nós vamos criar o agente GPT aqui. Fechou? Eu vou dar para vocês 20 minutos, que a gente volta para tirar umas dúvidas antes do nosso intervalo para almoço. Então, eu vou dar 20 minutinhos para vocês fazerem essa segunda etapa, que é colar o que vocês fizeram aqui, ok? Eu vou até deixar essa minha tela aqui. Ah, a gente vai colocar o que que é para fazer, né? Time, depois só manda os passos aí escrito para eles, tá? Qualquer coisa também, lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, não tô achando tal botão, manda no chat que a gente tem um monte de navegador para ajudar vocês. Fechou? Então vamos, time. Vamos para a nossa playlist, tempo na tela, que a gente vai ter 20 minutinhos só para fazer essa parte, configuração. Se vocês quiserem depois, quando terminar, manda o link, tá? Quem vai terminando, manda o link do agente de vocês aqui, que a gente testa ao vivo o que vocês criaram. Vê se